Irmãos, vamos uma vez mais abrir nossas Bíblias no livro de Jó. Como hoje, com a ajuda do Senhor, nós vamos ter a última sessão específica neste livro. E conforme nós pedimos aos irmãos que estivéssemos juntos diante do Senhor, considerando, para a noite de amanhã e para a noite de terça, nós iremos seguir o mesmo tema. Só que nós iremos trabalhar o assunto relacionado ao trabalhar corporativo de Deus. Sobretudo, o foco do livro de Jó é o trabalhar individual de Deus. Todo trabalhar individual de Deus, ele tem um escopo e um alvo corporativo. Então, nós iremos buscar, com a ajuda do Senhor, na segunda e na terça, seguirmos o mesmo assunto, o trabalho transformador de Deus, e abordando de forma corporativa, segundo a linguagem do Novo Testamento. Então vamos buscar, mais uma vez, a face do nosso Senhor, e entregar a Ele esse tempo, para que Ele nos conduza nessa sessão final específica sobre esse livro. Antes disso, vamos ler alguns versículos, então orarmos ao Senhor, entregando sua palavra. Capítulo 38 do livro de Jó. Ontem nós vimos até o capítulo 37 e extraímos 12 aspectos da interpretação do Espírito Santo a respeito do sofrimento, através, então, das palavras de Eliú, que representa nesse livro o falar do Espírito Santo. Jó capítulo 38, então, verso 1, diz assim: Depois disto, o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó: Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Ainda no capítulo 42, versos 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E o verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Ou, como temos visto, virou o Senhor o cativeiro de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Vamos orar. Senhor, somos tão agradecidos por termos mais uma vez esse santo privilégio de nos reunir como povo do Senhor. Mais uma vez olhamos para Ti com confiança e pedimos a iluminação do Senhor sobre Sua palavra. Muito obrigado, porque o desejo do Senhor é revelar-nos Cristo mesmo nas Escrituras. E esse também é o desejo do nosso coração. Por isso entregamos esse tempo a Ti e confiamos na assistência e provisão plenas do Teu Espírito Santo, para que entendamos a Tua palavra. Oramos com confiança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, apenas em linhas gerais o que temos visto até aqui, acho que podíamos projetar de novo, uma última vez, esse esboço que nós fizemos. Nós tomamos esse verso do capítulo 42 que acabamos de ler: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Colocando então como o início e o fim do trabalhar de Deus no livro de Jó. Já que somos autorizados a usar a questão, a palavra fim,
porque é esta que aparece no livro de Tiago, no capítulo 5, verso 11, que é a chave que abre o livro de Jó. Quando diz: tendes ouvido da perseverança de Jó e do fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Que lindas palavras. Porque esse livro, como nós falamos, olhado numa primeira vista, numa primeira leitura, o que mais soa, a nota desse livro, é o sofrimento, sem dúvida nenhuma. É a desgraça, entre aspas, e não a graça. Mas com que clareza o Espírito Santo encerra esse livro no capítulo 42, com isso que Tiago chamou de fim que o Senhor lhe deu. Qual é o fim? Em uma frase: agora os meus olhos te veem. Esse é o fim. Então, irmãos, como vamos ver, nesses discursos finais, que são os discursos de Deus, conforme colocamos ali, aquele quinto degrau nessa escada aí, né? Os discursos do próprio Deus, que iniciam no capítulo 38 e vão até o capítulo 41. Esses discursos finais, eles sobretudo revelam que Deus tem um propósito definido para conosco. No singular, Deus tem um propósito definido. Agora, nem sempre, ou podemos mesmo dizer, poucas vezes, Deus deixa claro para nós os caminhos pelos quais Ele atingirá esse propósito. Então, essa é uma das lições mais importantes nos discursos de Deus. Então, por favor, me permitam repeti-la. Esses discursos do capítulo 38 a 41, os discursos de Deus, em duas etapas nós vamos ver, vamos dividi-lo, porque assim ele é dividido no livro de Jó. Sobretudo, a lição desses discursos, a lição para Jó, é que Deus tem um propósito definido. Mas poucas vezes Ele nos deixa conhecer quais são os caminhos pelos quais Ele nos guiará para atingir esse propósito. Então, irmãos, mais do que nunca, nós compreendemos pela leitura do livro de Jó o princípio de Romanos 1,17. Quando Paulo diz que o Evangelho se revela de fé para fé, porque o justo viverá da fé. Então, sobretudo, esse era o treinamento de Deus para Jó. A conclusão: meus olhos te veem. Irmãos, não há nada que substitua essa realidade espiritual. Conforme nós vimos, se nesses discursos iniciais, essas séries de discursos, primeira, segunda e terceira, nós sobretudo vemos que nas pessoas de Elifaz, Bildade e Zofar, nós temos nitidamente representadas nossa emoção em primeiro lugar, na sequência, nossa mente ou nossos arrazoamentos no sofrimento e também a nossa vontade ou o espernear da nossa vontade em meio aos sofrimentos. Nesta ordem, emoções, mente e vontade. Elifaz, Bildade e Zofar. Depois dessas manifestações, nós vimos ontem, preparatórias, na verdade elas se explicam nesse processo transformador de Deus por causa da imensa necessidade imperativa, indispensável, de que as coisas que recebemos de Deus, que são espirituais, claro, por essência, Deus é Espírito, quando elas passam por este vaso que somos nós, então, necessariamente, elas trarão à tona as impurezas deste vaso. Necessariamente. Então, é isso que nós vemos, essa sequência, por isso colocamos no diagrama esse redemoinho. O trabalho de um redemoinho é trazer o que está na terra e, digamos, levar para cima. Ele faz um movimento ascensional da terra para o céu. E nosso Senhor escolheu o redemoinho. Não escolheu um trovão, não escolheu uma saraiva, não escolheu um objeto qualquer, um fogo, como no caso de Elias na caverna, mas o Senhor escolheu um redemoinho. Porque o redemoinho é uma figura na tipologia bíblica da vida ascensional.
Ou, em outras palavras, como vimos, da nossa vocação celestial. Todos nós, santos irmãos, participamos de uma vocação celestial. Por isso, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, esse é o nosso chamamento. E Paulo, em Filipenses 3, diz que ele prosseguia para o alvo e para o prêmio de uma ascensional vocação, ou uma soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, essa vocação é tão refletida, de uma maneira tão clara, nesse livro de Jó, em palavras tão diretas e tão claras. E graças ao Senhor, porque podemos realmente encontrar na própria Bíblia a chave para esse livro, a chave que abre esse livro, e podemos agora ter, com a ajuda do Senhor, Jó, talvez como um livro mais aberto para nós. O que antes era selado, talvez agora, pela graça do Senhor e pela interpretação do Espírito Santo, esteja sendo aberto. Irmãos, o resumo é um só. O grande conflito no livro de Jó, falando, digamos agora, em termos de visão, é que, embora o princípio eterno, porque emana de Deus, imutável, nunca passará, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Essa é uma das leis pelo qual o universo é mantido. Nunca passará. Por outro lado, essa não é a verdade total. Este não é o único princípio. Então, quando Deus, para obter um alvo maior, que a Bíblia chama e explica como o princípio da filiação, ele é mais elevado do que o princípio da semeadura e da colheita. Claro, há princípios mais elevados, há princípios menos elevados, todos são princípios de Deus. Mas o princípio da filiação é o princípio mais elevado de Deus. É o princípio pelo qual Ele está trabalhando vidas que foram feitas em Adão, a sua imagem e a sua semelhança, e perderam o rumo completamente, entraram num estado absoluto de degeneração, e então o Senhor, no seu propósito eterno, tudo era conhecido por Ele, então Ele buscou, semeando seu Filho como grão unigênito, levantando seu Filho em ressurreição como grão primogênito, trazendo o homem de volta àquela sua intenção original, que Adão sequer começou a trilhá-la. Então o que nós temos em Cristo não é comparável ao que Adão teve, porque nós temos em Cristo o que Adão nunca teve, porque ele nem mesmo comeu da árvore da vida, para ter uma comunhão relacional íntima com Deus. Como nós já falamos tantas vezes, Adão tinha um abençoado café da tarde com Deus no Jardim do Éden. Quem sabe, o chá das 5 na Inglaterra tomou por base Gênesis 3, quando diz que Deus passeava pelo jardim na viração do dia e tinha comunhão com Adão e a sua esposa. Ali começou o chá das 5. Então o Senhor descia no jardim e tinha comunhão, e depois o Senhor te retirava. Até amanhã no chá das 5. E uma nova comunhão. Então, Adão, caindo, ele perdeu até mesmo, obviamente, essa comunhão externa, essa comunhão relacional nesse nível, e nunca veio a participar de uma comunhão interna, de uma unção que o ensinava a respeito de todas as coisas, e que é verdadeira, e que permanece em vós. Essas são verdades da nova aliança, que nós obtivemos por causa da obra de Cristo e da presença habitadora do Espírito Santo. Quão mais privilegiados nós somos. Por isso eles, sem nós, não seriam aperfeiçoados, como diz o livro de Hebreus, né? Então, irmãos, nós temos aqui uma grande figura, um grande paradigma, mas que retrata em palavras tão lindas o trabalhar de Deus em nós, porque expõe a nossa alma em todos os seus terrenos. O terreno das afeições ou dos sentimentos, o terreno da vontade, da mente, e o terreno da vontade, por ordem. Então, concluindo essa etapa, nós passamos para os discursos de Eliú. E Eliú representa o falar do Espírito Santo. Irmãos, um detalhe importante aqui, antes de entrarmos nos discursos de Deus. Quando Eliú fala, então, representando o Espírito Santo, na verdade ele está preparando o terreno, e vamos entender isso aqui com cuidado, para algo ainda maior. Aí nós poderíamos falar, o que é maior do que o falar do Espírito Santo, já que o Espírito Santo é Deus? Então vamos usar aqui uma expressão para nos ajudar didaticamente. Eliú representa o falar do Espírito Santo
preparando Jó para um encontro. Esse é um outro ponto importantíssimo no livro. Um encontro pessoal, íntimo e profundo com Deus mesmo. Não que o Espírito Santo não seja Deus, ele é Deus. Mas ele está preparando o caminho para um encontro mais íntimo, pessoal e profundo com Deus. O que nós podemos chamar no livro de Jó de a aparição de Deus. Então, amados irmãos, essa aparição de Deus é realmente o assunto que soluciona os nossos conflitos ligados ao sofrimento. Vamos colocar a mesma verdade de outra maneira. Quando Eliú falou, representando então o Espírito Santo e a interpretação do Espírito Santo, o falar do Espírito Santo, através de Eliú, ele é de muita ajuda. Ele é um falar de luz, ele é um falar esclarecedor. Mas esse encontro pessoal provido pelo próprio Espírito Santo, ele é Deus. Mas nós sabemos, veja Efésios 2, deixa-me abrir um parênteses rápido aqui. Efésios 2 diz assim: porque ambos, judeus e gentios, por causa da obra de Cristo na cruz, temos acesso ao Pai, em um Espírito. Você vê? Embora o Espírito Santo seja Deus, o Filho é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo cumpre um ministério. Ele em si mesmo é Deus, mas ele cumpre um ministério. Qual? Ele nos revela as glórias de Cristo, ele me glorificará, nosso Senhor disse, e que mais? Nos introduz em um conhecimento íntimo, pessoal e profundo do Pai. Por ele, Espírito, Efésios 2, temos acesso ao Pai, por esse Espírito. Então nós podemos dizer que o falar de Eliú é como um falar preparatório para que Jó tenha um encontro pessoal, íntimo e profundo com Deus. Que ele resume em uma frase: agora meus olhos te veem. Esse é o ministério do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então, colocando isso de uma forma mais definitiva, o falar do Espírito Santo é um falar de luz. Ele nos ajuda, suporta, assiste, como a Bíblia é tão clara, em nossas fraquezas, traça o caminho, dá luz, discerne. Agora, o falar do Espírito Santo, ele é, nesse sentido, creio que os irmãos já entenderam, preparatório, para que nós tenhamos a aparição de Deus, ou o encontro íntimo, profundo e pessoal com Deus, que soluciona o conflito ligado ao sofrimento. Graças ao Senhor por essas duas etapas. A ajuda, suporte do falar do Espírito, que ajuda, assiste, dá suporte, e o encontro que soluciona. Muito interessante. Por que o livro de Jó não termina no capítulo 38, depois do falar de Eliú? É uma pergunta para ser respondida. Porque o falar do Espírito Santo preparatório. O ministério do Espírito Santo não é revelar o Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo não tem como alvo o Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo é cristocêntrico. E nos conduz, então, em Cristo, a tocar e conhecer as próprias profundezas do Pai. 1 Coríntios capítulo 2. Ninguém conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então é um ministério revelador, iluminador, condutor do Espírito Santo. E o propósito final? O encontro íntimo, profundo, definitivo, solucionador na nossa comunhão com Deus. Então, esse caminho também é traçado na tipologia do livro de Jó, e muito interessante nós observarmos essa ordem. Creio que realmente ela não pode passar desapercebida. Então, os discursos de Eliú, 6 capítulos, vimos ontem, 12 aspectos, realmente muito práticos. Ele interpreta para nós o sofrimento, o que Deus faz no sofrimento, os caminhos de Deus no sofrimento. O Espírito Santo trouxe isso à tona de 12 maneiras na sua fala com Jó, Eliú com Jó. Agora nós chegamos aos discursos de Deus, a última fase, 38 a 41, são 3 capítulos. E então, resultado final, aquele último degrau,
um novo Jó, definido naquela frase: agora meus olhos te veem. E todo o processo do livro descreve esse quebrantamento. Nós falamos, para ilustrar isso também, aquele assunto das duas águas, que nós já citamos. O povo de Israel sai do Egito, vai para Canaã, o filisteu também, só que o filisteu nada conhece do trabalhar de Deus, porque não pertence ao povo da aliança de Deus, não tem uma relação com Deus, não conhece a Deus. Então eles vão por terra seca, pelo caminho normal. Mas o povo de Deus, para ir do Egito, figura do mundo, a Canaã, figura não só de Cristo, mas da plenitude de Cristo. Como já explicamos por quê. Porque o maná também é figura de Cristo, o sangue do cordeiro também é, o próprio cordeiro, a água da rocha, mas Canaã é diferente. Canaã é figura da plenitude de Cristo, porque o maná, a água da rocha, o sangue do cordeiro não são alvo, mas Canaã é alvo. Canaã é o ponto final. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à plena varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é Canaã. Então, para que o povo fizesse essa jornada, primeira água, Mar Vermelho. Não sabeis que todos vós que fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes? Então esse é o Mar Vermelho, a primeira água. Depois dessa entrada, nessa relação, tipificada pelo batismo, a vida de união com Cristo, então as nossas almas vêm à tona. O livro de Jó é um paralelo claro do caminhar do povo do Egito no deserto. Os dois livros retratam o mesmo processo, um com um homem, o outro com uma nação, mas o mesmo processo. Para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração. Deuteronômio capítulo 8. Se referindo a essa jornada do Egito a Canaã. Então, uma segunda água era necessária. E aquela segunda água representa o rasgar do véu, no sentido de uma entrada no Santo dos Santos. É esse agora meus olhos te veem. E o que é esse rasgar do véu? Entre a nossa regeneração e a plenitude de Cristo, nós não vamos experimentar apenas o nosso batismo e confissão de que somos de Cristo, que pertencemos a Cristo e que estamos unidos a Cristo. Mas nós precisamos experimentar algo mais. Um trabalho transformador em nós, de tal forma que tudo que há em nós seja tornado conforme a Cristo. E esse tudo que há em nós é o terreno da nossa alma, mente, vontade e sentimentos. Então, irmãos, isso é o que a Bíblia chama de filiação. Não sei quantas vezes, e faríamos isso quantas vezes fossem necessárias, irmãos, com todo o prazer. Mas já não sei quantas vezes nós já falamos nisso aqui nesses dias. Esse é o princípio que rege o livro de Jó. E não é só o livro de Jó, já falamos. Rege a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Rege o trabalhar de Deus em Jacó, Abraão, Isaías, José. Para onde você for, Saulo, Pedro. O exemplo do discipulado a Cristo, Pedro, um modelo de discipulado a Cristo, o mesmo trabalho. Princípio da filiação. Então, se para o treinamento de filhos, de glória em glória na sua própria imagem, primogênito entre muitos irmãos, o propósito de Deus, de nos fazer semelhantes a Cristo, Ele vai arranjar, porque é necessário que sejam arranjados, sofrimentos em nossas vidas. Então, se nós interpretarmos esses sofrimentos pelo princípio da semeadura e colheita, nós já erramos. E esse é o erro dos 3 amigos de Jó. O erro dos 3 amigos e o conflito de Jó. Porque para os 3 amigos era muito fácil. Jó está numa desgraça porque Jó pecou. Simples demais. Ele é que é um tolo, ele não consegue enxergar isso. E Jó estava do outro lado do cabo de guerra, dizendo, não me argui a consciência por nenhum dia só da minha vida. E como vamos solucionar essa questão? Ela não tem solução no princípio da semeadura e colheita. Ela só tem solução no princípio da filiação, conduzindo muitos filhos à glória. Então o Senhor ordena sofrimentos que nada tem a ver com pecado, para que então a cruz trabalhe em nossas vidas e nós possamos ser transformados de glória em glória. Então, uma última vez, quando encerramos o assunto específico de Jó hoje, nós estamos repetindo isso. Porque, irmão, se você esquecer tudo mais e você guardar isso, então você poderá, pela graça do Senhor, se afinar com uma das linhas mestras da revelação de Deus nas Escrituras.
filiação, como nós já falamos, de Gênesis a Apocalipse. É isso que ele está fazendo. E por isso ele está arranjando circunstâncias. E por isso ele está enviando sua palavra. Palavra de Deus, trabalho das circunstâncias. Sofrimento por um lado, palavra de Deus pelo outro. E sofrimento mais palavra de Deus é igual a quebrantamento. Na tipologia, isso é o Jordão. Por quê? Porque quando o Senhor... Pode apagar, por favor, irmão. Obrigado. Quando o Senhor ordenou que o seu povo saísse do Egito para Canaã, vamos lembrar só esse fato, para com a ajuda do Senhor lançar mais luz. Quando eles forem entrar em Canaã, algumas coisas específicas deveriam ser feitas. Irmão, Deus não é um Deus sistemático, tolo, sem razões, aleatório. Tudo que ele faz tem um propósito. Romanos 15:4. Tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, quando aquele povo foi passar a segunda água, que na tipologia fala desse quebrantamento. Quebrantamento para quê? Para que agora nossos olhos o vejam. Porque o véu que bloqueia nossos olhos do dele é nossa alma não transformada. Então, ao lidar com esse véu na tipologia da passagem pelo Jordão, como ela aconteceu? Em todo o caminhar do povo de Israel no deserto, a arca ia ao meio. Se você estudar o livro de Números, você vai ver isso. Mas quando eles foram passar o Jordão, Deus já começou a dar uma primeira ordem. Ele disse, agora vocês vão inverter. Agora a arca vai à frente. Por quê? Tipologicamente falando, muito óbvio, a arca é uma figura de Cristo, e a passagem da arca para a frente significa a primazia de Cristo, ou a preeminência de Cristo. Então eles deveriam, os levitas, levar a arca nos seus ombros, se adiantarem ao povo de Israel, e quando chegassem ao Jordão, um segundo detalhe de Deus, o Jordão havia épocas em que você podia passar a pé tranquilo, talvez com água pela cintura, mas o Senhor ordenou que eles passassem em um tempo em que o Jordão transbordava por todas as suas ribanceiras. Por que será? Porque Deus faz as coisas aleatórias ou porque Ele quer nos falar algo? Então era nessa época que eles iriam passar. Por quê? O justo viverá da fé. E o Senhor tinha dito a eles, Josué capítulo 1, versículo 3, todo lugar em que pisar a planta do vosso pé será vosso. Isso na linguagem do Novo Testamento é, o justo viverá da fé. Aquilo que de Cristo tem sido revelado a nós, e nós misturamos a palavra com fé, e agarramos com firmeza as verdades ouvidas, então essa é a nossa apropriação prática de Cristo. A apropriação da revelação que nos está sendo dada. Né? Isso é pisar o solo com a planta do nosso pé. O justo viverá da fé. Então, quando eles chegaram lá com a arca e viram aquele Jordão transbordando, era para eles recuarem. Eles teriam que colocar, não adiantava orar na beira do Jordão. E nem adiantava ler a Torá, e nem cantar hinos. Eles tinham que pisar com seu pé no Jordão transbordante. Compreende, irmão? E quando aquele pé tocou aquelas águas, a Bíblia diz então que o Jordão se abriu. E agora eles vão passar. De novo a ordem de Deus. Tão cheio de detalhes. Entra a arca primeiro, porque essa experiência primeiro foi do nosso próprio Senhor Jesus. Então ele desce ao fundo do Jordão, aqueles que carregam a arca, e param. Por que eles não terminaram de passar? E aquele paredão de água não foi retido de um lado e do outro, mais ou menos como o Mar Vermelho. Porque Deus queria dizer algo. Então aqueles que levavam a arca pararam no fundo, no leito do Rio Jordão. Vamos ler isso no Novo Testamento agora? Onde está isso, irmão? 2 Coríntios 4. Em tudo somos atribulados, mas não desamparados. Perplexos, mas não desanimados. E etc. Aí ele diz, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte. Em outras palavras, em nós opera o trabalho da cruz, mas em vós a vida. Não foi o que Paulo disse para os Coríntios? Isso que estava acontecendo no Jordão em tipologia. Ali estavam os levitas, com a arca sobre os ombros, no fundo do leito do Jordão, digamos, mantendo aquele rio aberto como um caminho de vida, uma passagem para a plenitude, porque eles permaneceram na morte.
A pergunta, irmãos, se nós estamos orando pela edificação da igreja, nós precisamos ser muito honestos nessa oração. Porque o Senhor nos faz uma pergunta, quando nós pedimos que Ele edifique a sua assembleia em cada localidade. E oramos, porque o Espírito Santo geme no nosso íntimo e esse é o nosso desejo. Nós não somos uma instituição, nós não somos uma organização, nós somos candeeiro, testemunho para o Senhor. Então nós oramos para que o Senhor edifique a sua igreja. E o Senhor nos faz uma pergunta. A pergunta é muito simples, mas muito séria. Quantos vão morrer? Porque se não há morte, não há vida. Colossenses 1:24, Paulo diz assim: agora eu me regozijo por vós, e eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Irmãos, vamos deixar algo bem claro aqui. Os sofrimentos e aflições de Cristo para a redenção, ninguém poderia sequer participar, muito menos cumpri-las. São únicas, porque Ele é o único Deus-homem. Então essas são as aflições para a redenção, mas não são dessas que Paulo está falando. Essas Cristo já cumpriu cabalmente e disse: está tudo feito e consumado. Essas aflições de Cristo para a redenção, Ele cumpriu sozinho. Agora aqui, as aflições de Cristo para a edificação da igreja. Não para a redenção, mas para a edificação. Para essas aflições Ele chama cooperadores. Então aí nós temos a pergunta: quem de nós ou quantos de nós vão morrer? Morrer para quê? Morrer para si mesmos, morrer para os seus interesses, morrer para as suas prioridades, morrer para os seus alvos. Porque se não morrer, fica só. Esse foi o princípio verdadeiro para o nosso Senhor Jesus. E é verdadeiro para a edificação da igreja. Paulo compreendeu isso muito bem. E disse que ele regozijava, cumprindo na sua carne o que resta. Veja essa palavra resta. Das aflições de Cristo. A favor do seu corpo, que é a igreja. O que resta para a redenção? Nada. O que resta para a edificação? Muito. Por quê? Porque não temos morrido. Temos procurado o caminho fácil. Lembra que o profeta Ageu profetizou no seu primeiro capítulo, ligado ao povo de Israel, não lembra? Vocês estão morando em casa apaneilada, sustento, vida boa, tranquilos, e a casa de Deus permanece em ruínas. Em outras palavras, a pergunta é: quantos vão morrer para que Deus tenha a sua casa edificada? Morrer para si mesmos, interesses, alvos, prioridades, metas, etc, etc. Né? Então, irmãos, se Deus não alcançar em nós cooperadores dispostos a morrer, nunca a sua igreja será edificada. Então, isso está na tipologia do Jordão. O mesmo caminho da filiação que nós estamos falando, o mesmo processo de quebrantamento. Então, eles permaneceram no fundo do leito do rio. O que eles fizeram lá? Os irmãos se lembram? O Senhor deu uma ordem para eles recolherem 12 pedras e fazerem um monumento no leito do rio. Também não é uma ordem que parece tão sem sentido. O rio ia fechar de novo, aquele memorial ia ficar lá escondido, ninguém ia ver aquilo. Não é? O que o Senhor quis dizer? Cada pedra tipificando uma tribo de Israel, no fundo do rio. Morte. Memorial de morte. E depois, quando passaram o rio, lembre-se que eles foram os primeiros a entrar na morte, todo o povo passa e depois eles saem. Os primeiros a entrar e os últimos a sair. Esse é o chamamento de Deus, para que a igreja seja edificada. Em nós opera a morte, mas em vós a vida. Irmãos, que princípio. Então, depois que eles saíram, todo o povo passou, sai os sacerdotes com a arca no ombro, lá do lado de fora eles erguem um altar correspondente àqueles que eles deixaram no fundo do leito do rio. De novo, 12 pedras, com o nome das 12 tribos de Israel. O que significa isso? O memorial da ressurreição. Significa que tudo aquilo que nós experimentamos em termos de morte, pelo trabalho da cruz, Deus o ergue em ressurreição. Isso é sempre o princípio de Deus. Deus não deixa lacunas em nossa vida interior. Uma serva de Deus que conheceu isso tão bem, chamada Jessie Penn Lewis, ela disse assim: Deus se coloca no exato lugar
de tudo aquilo que Ele leva à morte nas nossas vidas. Ah, que princípio maravilhoso! Porque se não fosse assim, amados irmãos, nós estaríamos numa lacuna existencial sem solução. Mas nós não estamos em lacuna existencial nenhuma. Quanto mais o Senhor tem levado coisas em nós que não são dele, que são apenas terrenas, apenas naturais, carnais, e que às vezes admiramos tanto, e que às vezes são entendidas por outros como os dons espirituais, mas não tem nada espiritual ali, é natural, é eloquência, é capacidade, é energia, é inteligência, né? Sagacidade, estratégia, capacidade de administrar, ou seja lá o que for, não é assim? O Senhor pede que nós coloquemos tudo isso na cruz, para que receba o trato da faca afiada de 2 gumes, de Hebreus 4:12, para que então ele possa se colocar no lugar daquilo que ele levou à morte. Esse é sempre o trabalho de Deus, através do qual ele obterá filhos maduros. Do contrário, irmãos, vamos continuar nos alegrando porque somos redimidos, vamos continuar nos alegrando porque o Senhor Jesus é fiel e ele garantiu-nos uma aliança e uma salvação, mas vamos esquecer esse assunto de maturidade. E vamos nos conformar a reunir todo domingo e vir aqui cantar e nos alegrar, que é o máximo que nós vamos conseguir. Se nós não compreendermos o propósito de Deus de filiação, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos maduros de Deus. Romanos 8. Então, irmãos amados, se o Senhor tem aberto os nossos olhos para isso, nossa responsabilidade é muito grande, é imensa. É maior do que aqueles que, de alguma maneira, por algum motivo, só o Senhor sabe, não têm entendido essas coisas. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos capacite, que o Senhor abra os nossos olhos e que o Senhor nos dê uma responsabilidade maior em função daquilo que Ele nos tem revelado. Então, esse é o livro de Jó, o princípio da filiação. Onde está esse filho maduro no livro de Jó? Agora os meus olhos te veem. Eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. E ele não pediu nada ao Senhor. Aqueles que encontram o Senhor de maneira pessoal, profunda e íntima, não têm pedidos a fazer ao Senhor. Então, enquanto Jó orava pelos seus amigos, intercedia pelos seus amigos, o Senhor restituiu a ele o dobro do que ele possuía. Porque o Senhor assim quis fazer, e não porque Jó o desejasse, e muito menos que Jó o pedisse. Então, vamos entrar no capítulo 38 e compreender um pouquinho, com a ajuda do Senhor, esses capítulos 38, 39, 40 e 41. São 4 capítulos, na verdade, né? Sobre os discursos de Deus. Vamos ficar então, por enquanto, irmãos, destacarmos aqui essas 3 coisas, vou repetir a primeira uma vez mais, que seriam 3 elementos, os 3 elementos mais fundamentais nos discursos de Deus. Já falei o primeiro, vou repetir aqui. Deus é um Deus de propósito. Qual o propósito? Filiação, como falamos, é a linha governante. Então Deus é um Deus de propósito, e Ele arranjará os seus meios e planos e circunstâncias para que Ele atinja o seu propósito final. Mas nem sempre, poucas vezes, Ele deixará claro para nós os caminhos para se atingir esse propósito. Agora nós vamos ilustrar isso um pouco, antes de entrar em algumas coisas específicas do livro de Jó. O versículo 2 que nós lemos, desse capítulo 38, olhe para a sua Bíblia, por favor, mais uma vez. Diz assim: quem é este que escurece os meus desígnios, minhas intenções, aquilo que Deus determinou que faria? Jó chamou no capítulo 42 de teus planos, é a mesma coisa. Na visão de Jó, teus planos. Na visão de Deus, seus desígnios. Então Jó diz, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Depois que ele ouviu de Deus, quem é esse que escurece meus desígnios, ou minhas intenções, com palavras sem conhecimento? O desígnio de Deus, esse propósito definido de Deus, é a filiação. Agora, os caminhos de Deus para nos conduzir a ela, poucas vezes nos são revelados. Vamos citar um exemplo claro e específico na palavra de Deus sobre isso. São muitos. Vamos selecionar um. O próprio Abraão. Irmãos,
Abrindo um parêntese rápido, ilustrando Abraão colocando Abraão como ilustração, vamos pensar juntos. A vida de Abraão, assim como José, Jacó, Paulo, Davi, Pedro, já citamos no Novo Testamento, todos aqueles que têm uma história relatada com mais conteúdo, para que então fique bem claro o princípio. Os irmãos vão ver que essa é a única linha de operação de Deus no que concerne a esse assunto do seu supremo propósito, no tocante a nós. Porque esse é um aspecto, uma face do seu supremo propósito. A outra face não estamos nem tocando nela. A outra face é que Cristo tenha preeminência e primazia em todas as coisas. Lado A. Lado B, conduzir muitos filhos à glória, porque essas duas coisas se combinam. Porque o mistério de Deus é Cristo e a igreja. Então, para que Cristo tenha primazia e preeminência em todas as coisas, e que um corpo de filhos maduros participe com Ele dessa glória, dessa preeminência vindoura. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Efésios 3:10. Cristo e a igreja. Né? Então, na vida de Abraão, o que aconteceu na linha da filiação? Mesmo processo de Jó. Só que narrado, visto e acontecido de outra maneira. É outro homem, outra história, mas o mesmo Deus, o mesmo alvo, o mesmo princípio. Filiação. Então o Senhor chama Abraão da terra da idolatria. Provavelmente, segundo a história, a tradição, naquela região da Mesopotâmia, onde Abraão morava, Ur, havia 2.000 tipos de ídolos diferentes. Havia ídolo para tudo quanto é gosto. É só escolher o que você quer que tem um ídolo lá para você ir em direção a ele. Em torno de 2.000. E a tradição hebraica diz que a família de Abraão manufaturava ídolos. Então Abraão era um idólatra. 2.000 velas, ídolos. 2.000 velas acesas. Mas um dia, Estevão registra, em Atos capítulo 7, Lucas registra, o discurso de Estevão, em Atos 7:2, que o Deus da glória apareceu a Abraão, quando este estava em Ur. A narrativa de Atos 7 é anterior a Gênesis 12. O chamamento, a época que Atos 7 registra, é anterior a Gênesis 12, que mostra o chamado específico de Abraão. Porque ele mostra a revelação de Deus quando ainda Abraão estava em Ur, antes de sair de lá. E o que aconteceu lá? O Deus da glória apareceu a Abraão. Irmãos, quando o sol do meio-dia se coloca a pino, nem 2.000, nem 5.000, nem 10.000 velas servem para nada. Então, em um dia só, 2.000 ídolos caíram, porque o Deus da glória se revelou a Abraão. E o que diz Hebreus capítulo 11? E Abraão partiu. E que mais? Sem saber para onde ia. De novo o princípio. O justo viverá da fé. Acho que você conhece uma história que diz que um ancião sábio chamou uns dos seus discípulos, jovens, para fazer uma caminhada, uma jornada. Ele disse assim: vamos fazer uma jornada. E a primeira pergunta que aquele jovem fez, como é natural: para onde? Então aquele ancião disse assim: nós vamos caminhar. Então o jovem disse assim: mas eu não posso caminhar sem meta. Eu tenho que saber para onde eu vou. Então o ancião disse assim: nós temos um alvo e temos uma meta. Vamos caminhar. E eles saíram para caminhar. E caminharam, e caminharam, e caminharam, alguns anos de caminhada, pousando aqui, pousando ali, os dois em comunhão, em relação. E quando aquela jornada foi findando, eles retornaram à casa de onde partiram. Então aquele jovem, depois desses anos, olhou para o ancião e não precisou fazer nenhuma pergunta. Porque ele entendeu que o alvo da jornada estava na própria jornada. Ou seja, comunhão não é um meio, comunhão é um fim. Os irmãos estão expondo aí, um dos livros que está sendo exposto aí, se chama O Maior Privilégio da Vida. Não é? Qual é o maior privilégio da vida? Comunhão. Porque comunhão não é meio, comunhão é fim. Por que comunhão é fim? Porque quanto mais nós andamos com Ele na comunhão, mais nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Então, quando o Senhor chamou Abraão, Ele não deu nenhum mapa para Abraão. Porque, na verdade, estritamente falando, havia um alvo. Qual era o alvo? Canaã. Em Gênesis 13 foi revelado a Abraão. O Senhor falou: levanta os teus olhos. Toda essa terra que você está, tudo que você vê para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, é teu. Eu te darei.
Ele já estava e não sabia. Então, partiu sem saber para onde ia. E o que acontece com ele? Gênesis 12, 7, registra o primeiro altar de Abraão. Deixa eu chamar a atenção rápida para os irmãos em princípios envolvidos neles, mas muito resumidamente. Apenas que você medite nisso depois. Gênesis 12, 7. Diz que Abraão ergueu um altar diante do Senhor. Aquele é o primeiro. Gênesis 12, 7. Vamos chamar aquele altar de o altar da revelação. Ali Abraão, de alguma maneira, estava aprendendo a viver de Deus. Porque em Ur ele vivia dos ídolos. Era só o que ele conhecia. Agora ele está aprendendo a viver de Deus. Essa é a primeira preposição aí importante. Nós vamos ver 4. O altar da revelação. Abraão está aprendendo a viver de Deus. No verso 8, o seguinte, Gênesis 12, 8, você já tem o segundo altar. E você vai ver que Abraão armou esse altar entre Betel e Ai, certo? Betel significa a casa de Deus. Ai significa um montão de ruínas. E na tipologia é uma figura do mundo. Então, todas as vezes que nós olharmos para o mundo, vamos lembrar, Ai. Ai é uma figura do mundo. Então, quando Abraão levantou o seu segundo altar, ele estava entre Betel e Ai. Você vê que interessante? Ele estava entre a casa de Deus e o mundo. Não é? Isso é a realidade de muitos de nós no início da nossa jornada. Estamos caminhando com Deus, mas estamos entre a casa de Deus e o mundo. Não é? Então, o que estava acontecendo com Abraão neste altar? Esse segundo altar é o altar, o primeiro é o da revelação, esse segundo é o altar da separação. Era necessário que Abraão fosse separado. Para quê? Para que ele aprendesse a viver, agora não só de Deus, mas ele aprendesse a viver para Deus. Então ele não poderia ficar entre Ai e Betel, ele teria que ser separado. Esse segundo altar é o altar da separação, para que ele aprendesse a viver para Deus. Logo depois desse altar, se você abriu sua Bíblia, você vai ver o que Abraão fez. Ele caminhava em direção ao Neguebe, houve fome naquela terra, e ele correu para o Egito. Porque sua vida não estava ainda separada. Ele está aprendendo a viver para Deus. Então ele foi parar no Egito, aquela confusão no Egito, aquela mentira no Egito, e Abraão expulso do Egito. Para onde ele volta? Exatamente para o lugar onde ele saiu. Porque não há atalhos com Deus. Então ele volta exatamente para o altar entre Betel e Ai. Diz o capítulo 12. Diz assim, onde primeiro tinha armado o seu altar. Ou seja, aquele tempo no Egito, digamos assim, foi um tempo girando em círculos, perdido. Nenhuma lição, na verdade, foi aprendida ali, estritamente falando. Não é? Então Abraão volta para aquele ponto. Aí nós vamos para Gênesis 13, lá no verso 18, se não me engano, final do capítulo 13. Você tem o terceiro altar. E diz que aquele altar foi armado em Hebrom, nos carvalhais de Manre. Manre significa força. E Hebrom significa comunhão. Então agora Abraão, no terceiro altar, está aprendendo a viver com Deus. Então primeiro viver de Deus, depois vivendo para Deus, agora vivendo com Deus. Mas isso ainda não é o ponto final. Ainda há um quarto e último altar. Está lá em Gênesis 22, onde ele coloca o seu próprio filho, Isaque. Esse altar, então, o terceiro altar, seria o altar da comunhão. O primeiro é o altar da revelação, o segundo é o altar da separação, o terceiro é o altar da comunhão, porque Hebrom é comunhão, e o quarto e último altar, lá em Moriá, é o altar da adoração. Então, agora, Abraão, nesse último, aprendeu a viver em Deus. Irmãos, e essas 4 preposições falam do avanço da nossa jornada. Aprendendo a viver de Deus. Não de recursos, de coisas daqui e dali, vivendo de Deus. Já é um grande aprendizado. Mas o Senhor quer mais. Ele quer nos ensinar a viver para Deus. Mas ainda o Senhor quer mais. Ele quer nos ensinar a viver com Deus. Abraão andava com Deus. Enoque andou com Deus. Noé andava com Deus. Né? Mas ainda há algo mais. Através de andar com Deus e na comunhão com Deus, Ele vai nos ensinar a habitar nele, ou andar, viver em Deus.
E esse é o propósito final. Ou seja, o altar da adoração. Revelação, separação, comunhão e adoração. Como Jó termina? Agora os meus olhos te veem. Isso é adoração. Isso é adoração em espírito e em verdade. Então você vê que o processo é exatamente o mesmo, só que manifesto de duas formas diferentes. Então, essa é a primeira lição importante dentro dos discursos de Deus registrados aqui nesses 4 últimos capítulos de Jó. O segundo aspecto, chave desses 4 capítulos, que são os discursos de Deus, poderíamos colocar assim: os 4 discursos vão deixar claro que Deus cuida perfeitamente dos assuntos dos seus filhos, de maneira amorosa, cuidadosa e fiel. Deus cuida totalmente dos assuntos dos seus filhos, em cada detalhe, de maneira amorosa, cuidadosa e fiel. Isso, de alguma maneira, Jó viu quando Deus começa a discursar com ele. Você sabe por quê? Deixa eu citar um exemplo, para os irmãos entenderem isso. Abra o capítulo 40, versículo 13. Olha que interessante. Para efeito do nosso tempo aqui juntos, entendemos o Senhor de encerrar esse encargo hoje, então nós estamos resumindo isso, né? Mas se você ler os discursos, você vai ver que esses pontos que nós estamos colocando são claríssimos. Então olha a ilustração desse assunto que citamos aqui. O Senhor cuida totalmente dos assuntos dos seus filhos, em todos os detalhes, de maneira cuidadosa, amorosa e fiel. Escute aqui o verso 13. A avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? É a pergunta de Deus. Capítulo 39, sim. 39. Eu disse qual? 40? 39, perdão. 39, 13. Então vamos ver de novo. A avestruz bate alegre as asas. Acaso, porém, tem asas e penas de bondade? Veja o que Deus quer enfatizar, é a bondade. Agora ele está dizendo, eu criei a avestruz. Continua o verso 14. Ela deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó e se esquece de que algum pé os pode esmagar. Isso aqui é uma ilustração didática por contraste. O Senhor está dizendo, eu criei o avestruz, mas eu não sou igual a ela, não. Verso 15. Ou de que podem esses pés pisá-los, né? Pisá-los, os pés dos animais do campo. Verso 16. Trata com dureza os seus filhos, como se não fossem seus. Que interessante. Por que Deus está falando essas coisas do avestruz? Ele está deixando muito claro para Jó quem ele é, o que ele faz, como ele cuida dos seus, né? Embora seja em vão o seu trabalho, ela está tranquila. Sabe por que ela está tranquila? Porque ela é tola, a avestruz. Ela só tem instinto, né? Então você vê a comparação por contraste? Ele está dizendo, Jó, eu criei a avestruz. Olha como ela age assim, né? Eu não sou assim. Em tudo que ele discursou com Jó, ele mostra que ele é soberano, sábio, amoroso e poderoso. Especialmente esses 4 aspectos. Soberano, sábio, amoroso e, consequentemente, poderoso. Ele traça os seus caminhos com poder e ninguém vai dissuadi-lo daquilo que ele quer fazer. Graças a ele por isso. Nós somos os primeiros a tentar dissuadi-lo, não é? Nós vimos o Jó falando no capítulo 9 e também repete num capítulo posterior, 2 vezes, deixa-me, né? Verso 17. Porque Deus lhe negou sabedoria, está vendo? O avestruz é tolo. Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando de um salto se levanta para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro. Quer dizer que nesse sentido ela é mais poderosa do que o cavalo e o cavaleiro. Então você vê a figura que o Senhor usou? O que ele está enfatizando aqui? 2 coisas você viu: bondade e sabedoria. Essa avestruz não tem bondade e nem sabedoria. Então ele está fazendo a comparação por contraste, em quem ele é nos tratos com os seus filhos. Ela trata os seus filhos como se não fossem seus. Você vê a comparação? Eu trato os meus filhos porque são meus. Só que com bondade e com sabedoria.
Então, essa é a segunda lição importante nesse discurso de Jó. E uma terceira lição importante nesses discursos de 4 capítulos. Deus deseja levar-nos ao fim de nós mesmos. Como falamos no início, é uma absoluta necessidade, não é uma opção. Ele tem que nos levar ao fim de nós mesmos. Do contrário, nós não poderemos viver nem de Deus, nem para Deus, nem com Deus e muito menos em Deus. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nunca atingiremos essa realidade se o Senhor não nos levar ao fim de nós mesmos e dos nossos recursos, em todos os níveis. Irmãos, que Deus misterioso, que matemática estranha a matemática divina. A matemática divina, subtração significa adição. Então essa é a terceira e importante lição. Vamos ver um pouquinho dessa terceira lição, questão do fim de nós mesmos, num outro exemplo rápido. Vamos pensar um pouco sobre Isaías, para ilustrar. Me lembro que numa das visitas que nós tivemos aos irmãos, nós compartilhamos um pouco a respeito desse vaso Isaías e Abraão e Paulo, fazendo um relacionamento entre o vaso e a visão. Fizemos isso uma certa vez juntos, alguns irmãos aqui participaram. Esse trabalho transformador de Deus na vida de Isaías é registrado de muitas maneiras, mas num capítulo muito especial, porque o capítulo dá o conteúdo todo, de uma forma concisa, resumida e linda. E esse você sabe qual é. Isaías capítulo 6. Veja o progresso em poucos versículos, em 8 versículos, de Isaías capítulo 6. Primeiro ele diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Então, primeira visão, a glória do Senhor, ou a glória de Cristo, se quisermos trazer para a linguagem do Novo Testamento, que diz em João 12, se você quiser conferir, João 12, 39 e seguintes, vai dizer que Isaías viu a glória do Senhor Jesus e falou sobre ele. Claro, de quem que Isaías fala no capítulo 53? Não é? Então Isaías viu a glória do Senhor e falou sobre ele. Então ele diz: meus olhos viram o Rei. E essa é a glória do Senhor Jesus, a glória do Verbo de Deus, o Senhor dos Exércitos, visão da glória de Cristo. Segundo, imediatamente, ai de mim. Você vê, irmão? Isso é Abraão, isso é Jacó, isso é Pedro, isso é Isaías, isso é João, isso são todos aqueles que seguiram o Senhor. Ai de mim. A palavra no original ali, que vou perecendo na nossa tradução, a Revista Atualizada traduz assim, a palavra no original é muito mais forte. Diz assim: ai de mim, sou um homem digno de morte, porque os meus olhos viram o Rei. E imediatamente a santidade de Deus expôs a malignidade de Isaías e a pecaminosidade de Isaías. Então, ai de mim, sou um homem digno de morte. Essa frase resume o significado da visão de Cristo e da visão de nós mesmos, paralela. A visão de Deus a visão de nós mesmos sempre caminhará na exata proporção da nossa visão de Deus. Não tem jeito de nós conhecermos bem a Deus e pouco a nós mesmos. Não tem jeito de conhecermos pouco a Deus e bem a nós mesmos. Por isso, conhece-te a ti mesmo da filosofia é uma falência, porque nós só podemos conhecer a nós mesmos se conhecemos a Deus. E por quê? Porque enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. E a pergunta de Jeremias é: quem o conhecerá? Nenhum de nós é capaz. Por isso Jeremias já responde: eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. Que Deus maravilhoso nós temos, não é? Então ele viu a glória do Senhor, ele viu a sua miséria, sou digno de morte. Mas não parou aí. Terceiro passo em Isaías 6. Uma brasa foi tirada do altar. Isso é uma figura do trabalho da cruz. E tocou os lábios de Isaías e diz: tua iniquidade foi purificada. Mas isso não aconteceu antes da visão da glória de Cristo. E nem antes da visão da nossa própria miséria. Como aconteceria? Então vem a visão da provisão de Deus, o trabalho da cruz. Tanto no sentido objetivo que Cristo fez na cruz, tirando o pecado do mundo, quanto o trabalho subjetivo da cruz em nós. E no caso de Isaías, a ênfase está no subjetivo. Por quê?
Porque ao quarto passo e último, quando ele ouviu a voz da Trindade, dizendo assim, a quem enviarei, singular, e quem há de ir por nós, plural, a voz do Deus triuno. Então ele responde assim, eis-me aqui e envia-me a mim. Então, sobretudo, esse trabalho tem ênfase no subjetivo, porque Isaías viu que isso o equipava para ser um profeta de Deus. Envia-me a mim. Por quê? Porque meus olhos viram o Rei, porque eu vi bem a mim mesmo e porque eu conheço as provisões da cruz. Ai, irmão, que necessidade. Nenhum de nós sequer chega à beira da utilidade para Deus, no sentido de abençoar outros, se nós não temos essas três visões. A glória do Rei, a visão de nós mesmos e as provisões da cruz. Então envia-me a mim. Assim foi na experiência de Jó, idêntica à experiência de Isaías. Vamos seguir um pouquinho mais. Capítulo 40 agora. Vamos falar um pouco do intervalo entre essas duas rodadas. Nós falamos para os irmãos que o Senhor coloca Jó num redemoinho, e na primeira rodada ele fica de ponta cabeça, e na segunda rodada ele fica do lado do avesso. Você vê que o capítulo 40, dos versos 3 a 5, fazem o intervalo. E olha o que ele fala no intervalo. Vamos lá, 40, versículo 3. Ele diz assim, então Jó respondeu ao Senhor e disse, sou indigno. Agora nós vamos parar aqui só um pouquinho. Tem três coisas aqui importantes, estão aí na sequência. A primeira é essa, nós vamos destacar esses três aspectos importantes nesse intervalo. Significa que quando o trabalho de Deus estava ali culminando na vida de Jó, o Senhor preparou o terreno, levantou a alma dele, as emoções, os sentimentos, a vontade, proveu a interpretação dos sofrimentos dele por Eliú, que é o Espírito Santo, e preparou o caminho. Tudo isso é um arranjo para que Jó encontre Deus íntima, profunda e pessoalmente. Meus olhos te veem. Esse é o desejo dele para todos nós. Então, quando esse processo está acontecendo, esse encontro com Deus, ele já fala a primeira frase tremendamente significativa. Eu sou indigno. Você não está ouvindo Isaías aqui? Eu sou um homem digno de morte. Você não está vendo João em Apocalipse 1? E eu caí aos seus pés como morto. Você não está vendo Saulo na estrada de Damasco? E assim por diante. Você não está vendo Pedro em Lucas 5? Afasta-te de mim que eu sou um pecador. No início. Você não está vendo Pedro em João 21, no fim? Vou pescar, não tenho mais o que fazer. Estou desesperado, neguei meu Senhor. E o Senhor foi encontrá-lo lá na praia. E preparando o café da manhã da restauração, em João 21. Para que Pedro não confiasse no amor dele, mas confiasse no amor dele, do Senhor. Então, capítulo 40, verso 4. Eu sou indigno. Você quer ver uma sequência de texto rápida? Vamos ver juntos. Folhei rápido aí sua Bíblia. Jó 9, 21. Nós já recordamos várias vezes o que está escrito aí. Jó dizendo lá atrás, quando o princípio estava começando na sua história com o Senhor aí, ele diz assim, eu sou íntegro. E não está mentindo. Deus disse que ele era íntegro. Sou íntegro. 9, 21. Olha o que ele diz no capítulo 33, versículo 9. 33, versículo 9. Eliú está dizendo que ouviu essas palavras de Jó, no verso 9. Estou limpo, sem transgressão, puro sou, e não tenho iniquidade. Agora olha o capítulo 34, um pouquinho mais aí à frente, verso 5. Porque Jó disse, sou justo. Olha o capítulo 35, versículo 2. Porque dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que o meu pecado? Versículo 2. Achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça, verso 2, né? Maior é a minha justiça do que a de Deus? Está vendo Jó aí? Agora, pela primeira vez, capítulo 40, versículo 4. Sou indigno. Então, o que está acontecendo aqui nessa frase de Jó? Obviamente, nessa primeira rodada do redemoinho, ele foi exposto diante da soberania, sabedoria, cuidado fiel e amoroso de Deus por tudo que é dele.
muito mais por aqueles que são dele. Então, essa é a primeira frase importante aí. Aí ele continua, que te responderia eu? Agora vamos para a segunda frase importante nesse intervalo. Ela está aí, ponho a mão na minha boca. Muito significativa. Por quê? Ela representa um reconhecimento da pequenez e da nulidade de Jó. Irmãos, isso é um passo enorme. É o mesmo que disse lá atrás, sou íntegro, sou reto, sou justo, sou isso, sou aquilo. Agora ele diz, põe uma mão na minha boca. Pequenez e nulidade reconhecidas. Mas tem uma terceira coisa, muito importante também, verso 5. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, mas não prosseguirei. O que significa essa frase? Agora sim, podemos afirmar, Jó chegou na absoluta rendição. Então, primeiro, eu sou indigno. Segundo, reconhecimento de sua nulidade e pequenez. E terceiro, absoluta rendição. Irmãos, é interessante como o processo de Deus segue esse ciclo nas nossas vidas. O Senhor, digamos, segundo a tipologia de Jó, está tão claro, e na nossa experiência isso é muito bem confirmado, o Senhor dá uma primeira rodada. Se nós respondemos bem, então Ele dá uma segunda rodada. Mas se nós não respondemos suficientemente bem, então Ele tem que insistir de outras maneiras, para nos convencer, para nos mostrar, né? Porque o trabalho de Deus sempre será uma operação da soberania de Deus e da resposta do homem, juntas. Não a soberania de Deus passando por cima de nós como um trator, ignorando quem nós somos. Deus não age assim. Então, Jó pôs a mão na boca e disse, não prosseguirei, então Deus prossegue. Se ele para, Deus prossegue. Se ele continua, Deus para. Assim é conosco. Então, versículo 6. Então o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó. Agora vamos entrar aqui em mais detalhes do texto mesmo, para concluirmos, numa comparação linda e muito didática que o Senhor faz desses 2 animais com o próprio Jó. Elas chegam a ser, em alguns aspectos, cômicas. São maravilhosas. Veja. Então o Senhor, do meio de um redemoinho, está aí o segundo redemoinho, ou segunda vez, né? Falando com Jó da mesma maneira, no redemoinho, respondeu a Jó, cinge agora os teus lombos como homem, eu te perguntarei, e tu me responderás. No início do livro, era Jó perguntando e Deus não respondendo, para que o silêncio de Deus trouxesse a alma de Jó à tona. Agora que o processo está no final, o Senhor diz, eu vou perguntar, vou assumir o teu lugar, e você vai me responder. E se você estudar esses capítulos, você vai ver que até o capítulo 39 e 40, até aqui, a primeira rodada, você vai ver que Jó, ou que Deus faz, 46 perguntas para Jó. É um teste do Enem. Jó tira 0. Né? Não consegue responder nenhuma pergunta, das 46 que estão aqui, nesses 2 capítulos. Então, verso 8. Acaso anularás tu, de fato, o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Ou tens braço como Deus? Ou podes trovejar com a voz como Ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória, derrama as torrentes da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Ele está dizendo para Jó fazer isso. Coitado do Jó, não é? Mas por que ele está dizendo isso? Porque é isso que ele faz. De novo, a soberba de Jó é retratada aqui. Nós já lemos isso lá num dos discursos. Creio que os irmãos se lembram. Soberba. Então aqui Deus repete a mesma coisa. Verso 12. Olha para todo soberbo. De novo. Essa questão da soberba está lá no capítulo 33, lá atrás, verso 17, ela já foi mencionada. Olha para todo soberbo e humilha-o. Calca aos pés os perversos no seu lugar, cobre-os juntamente no pó, encerra-lhes o rosto no sepulcro. Então também eu confessarei a teu respeito. Ele está dizendo, se você puder fazer isso tudo, Jó, então aí nós poderíamos sentar assim, lado a lado, para conversar. Você vê? Que a tua mão direita te dá a vitória. Agora, verso 15, chegamos no primeiro animal. A palavra no hebraico para hipopótamo é behemoth. Talvez, pela descrição que nós temos aqui,
no nosso texto, não seja o hipopótamo. Pelo detalhe que diz, Deus o proveu de espada. Provavelmente se refira a algo como um rinoceronte. Mas não vai fazer diferença nenhuma para nós. Não é? Isso aqui é uma tradução. A palavra que o Espírito Santo inspirou é behemoth, não é? Que significa um monstro. E a palavra do capítulo 41 é outro animal, crocodilo. Podes tu com um anzol apanhar o crocodilo? Se você ler o texto, você vê que também não é um crocodilo, porque o crocodilo não solta fogo pela boca, né? Mas o animal aqui solta fogo pela boca. Então, muito provavelmente, isso aqui se refere a animais pré-históricos, né? O behemoth e o leviatã é o nome traduzido para crocodilo. 2 monstros. Então, é dito assim, Deus compara Jó a 2 monstros. Veja bem. O primeiro, vamos ler sobre ele. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo. Essa frase é muito interessante. Parece que quando Deus criou o hipopótamo, ele criou o Jó junto com ele. Os 2 são irmãos, é o Jó e o hipopótamo. Porque o Senhor quer que Jó olhe para o hipopótamo e diz, olha lá e vê o que você vê lá. Então ele descreve o hipopótamo assim. Ele come erva com o boi. A sua força está nos seus lombos. E a de Jó estava onde? Aí também. Aí estava sua força, sua beleza, sua equidade, sua justiça. Né? E o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. E o seu arcabouço como barras de ferro. O que o Senhor está dizendo aqui? Vamos pôr em outras palavras. Ninguém pode dar uma rasteira no hipopótamo. Ninguém poderia derrubar o grande Jó. Então o versículo 19 diz, ele é obra-prima dos feitos de Deus. Uma frase chave aqui. Sabe por quê? Deixa aí o seu texto marcado, abra rapidamente o Jó capítulo 1, onde o livro começa. E veja o que diz lá. Olha o verso 3. Jó capítulo 1. Depois de dizer assim no verso 1, que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, é dito no final do verso 3. Do capítulo 1, que esse homem era o maior de todos os do Oriente. Viu o hipopótamo? Esse é Jó. Então, lá no verso 19, ele é a obra-prima dos feitos de Deus. O que o fez, o proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde os animais do campo se folgam. Deita-se debaixo dos lotos, no esconderijo dos canaviais e da lama, os lotos o cobrem. Verso 23, se um rio transborda, ele não se apressa, fica tranquilo, ainda que o Jordão se levante até a sua boca. E o verso 24, preste atenção. Acaso pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Lembra o capítulo 29 de Jó? Ele dizendo, quando ele saía em público, os jovens até se retiravam. Os príncipes se aquietavam. Os nobres punham a mão na sua boca. E Jó falava. Então, verso 24. Quando esse animal, esse hipopótamo sai, pode alguém apanhá-lo quando ele está olhando? Ou lhe meter um laço pelo nariz? Tem 2 vezes a pergunta pode aqui, ligada aos 2 animais. No verso 24, a esse behemoth. Pode alguém apanhá-lo? No verso 40, no capítulo 41, versículo 1, ligado ao leviatã, traduzido aqui como crocodilo. De novo, pode tu com anzol apanhar o crocodilo? 2 vezes. Pode apanhar o hipopótamo? Pode apanhar o crocodilo? Sabe o que Jó entendeu? Tão bem, tão obviamente, que esses 2 são exatamente figura do que ele era. Porque quando ele responde no capítulo 42, quando Deus encerra o propósito, ele diz assim, bem sei que tudo podes. Ele usa a mesma palavra. Ele está dizendo, o hipopótamo foi derrubado. E o crocodilo foi pescado. Graças ao Senhor. Que mão fiel. Vamos ver o que ele fala sobre o crocodilo e o que tem isso a ver com Jó e conosco, para nós terminarmos. Diz assim, podes tu com anzol apanhar o crocodilo? Ou lhe travar a língua com uma corda? Ninguém travou a língua de Jó naqueles discursos. Ninguém conseguia. Tentaram,
mas não puderam travar a língua dele, né? Do justo e íntegro Jó. Verso 2, podes meter-lhe no nariz uma vara de junco, ou furar as suas bochechas como um gancho. Imagina você colocar um piercing no crocodilo, né? É o que está falando no versículo 2 aqui. Colocar uma coisa na sua bochecha aí, né? Furar as bochechas com um gancho. Acaso te fará muitas súplicas? Ou te falará palavras brandas? Fará ele acordo contigo? Ou tomá-lo-ás por servo para sempre? Brincarás com ele como se fora um passarinho? Ou tê-lo-ás preso à correia para as tuas meninas? Acaso os teus sócios negociam com ele? Ou repartirão entre os mercadores? Encher-lhe-ás a pele de arpões ou a cabeça de farpas? Põe a tua mão sobre ele. Lembra-te da peleja e nunca mais o intentarás. Eis que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem é, pois, aquele que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim para que eu tenha que retribuir-lhe? De novo você vê, ele está dizendo, eu criei o crocodilo, e ninguém pode apanhá-lo, somente aquele que o criou. Essa é a lição, simples e direta para Jó. Verso 12, não me calarei a respeito dos seus membros, nem da grande força, nem da graça da sua compostura. Quem lhe abrirá as vestes do seu dorso? Agora entramos num assunto especial aqui, que vai do 13 ao 17. O assunto aqui é quebrantamento. Veja que palavras interessantes. Quem abrirá as vestes do seu dorso? A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra para dividir alma e espírito, juntas e medulas, e para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Mas ninguém pode fazer isso, a não ser o Deus que criou o crocodilo, né? Continuando aí, verso 14. Quem abriria as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. É o próprio Jó, não é? As fileiras das suas escamas, agora está falando da proteção externa dele, a carcaça, são o seu orgulho. Cada uma bem encostada, como por um selo que as ajusta. A tal ponto, uma se chega à outra, nessa escama aí desse Leviatã, nessa carcaça, que entre elas não entra nem ar. Mais claro impossível. O Senhor está dizendo que assim como o Leviatã tem uma carcaça indevassável e inquebrável, assim o Jó. As escamas tão justapostas, a justiça, a integridade, a retidão, a equidade, e não entra nem o ar. Esse homem é indevassável. Verso 17. Umas às outras se ligam, aderem entre si, e não se podem separar. Penetra até o ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas. Trabalho da palavra de Deus. Versículo 25. Levantando-se ele, tremem os valentes. Não foi isso que ele falou? Quando ele ia lá para as praças fazer o discurso dele? Quando irrompe, ficam como que fora de si. Verso 33, parte final. Na terra não tem ele igual. É isso mesmo. Foi isso que nós vemos de Jó no capítulo 1. Como crocodilo. Não tem ele igual na terra. Pois foi feito para nunca ter medo. Ele olha com desprezo tudo que é alto e é rei sobre todos os animais orgulhosos. Agora então, de novo, esses últimos versos no capítulo 42. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Como nós falamos, o Senhor usou 2 vezes a palavra pode. Você pode pegar esse berremote, você pode pegar esse Leviatã, você pode? Jó respondeu: bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Jó, sua tolice, a sua ignorância, encobria os desígnios de Deus. Na verdade, eu falei do que eu não entendia. Coisas elevadas ou maravilhosas, demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Preste atenção nesse verso 4, mais uma prova linda do significado, do quebrantamento do Jó, do ver Deus com seus olhos,
do lugar que ele alcançou em Deus depois desse processo. Verso 4. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Anteriormente, ali nos discursos de Deus, ele disse, eu falarei, eu te perguntarei, e tu me responderás. Jó não respondeu nada, ele só ouviu a Deus, e viu o significado daquilo. E a palavra de Deus entrou nesse crocodilo, entrou nesse hipopótamo, e dividiu essas escamas, e foi até o fundo, e deixou tudo claro para ele. Então agora ele inverte de novo o quadro e diz assim, escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Mas preste atenção aqui, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Ele nunca havia dito isso. O que ele dizia antes? Eu te perguntarei e tu me responderás. Porque ele estava arguindo Deus. Mas agora ele foi colocado no lugar adequado. Então agora eu pergunto e tu me ensinas. E não tu me respondes, mas tu me ensinas. Um coração ensinável. Resultado do quebrantamento. Enquanto esse trabalho não é cumprido em nossa vida, irmãos, nós achamos que somos mestres. Mas à medida que Deus vai cumprindo esse trabalho em nós, nós vemos que nós somos alunos, eternamente, dele e uns dos outros. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem e eu me abomino, a abominação, idolatria, já falamos, palavra forte, eu era um idólatra e me arrependo no pó e na cinza. Então o Senhor chama Elifaz, está aí na sequência, chama Elifaz, julga Elifaz, dizendo que ele e os dois amigos haviam dito de Jó que não era reto, manda que eles recolham os sacrifícios, vão até Jó e peçam a Jó que ore por eles. Mais um aspecto, intercessão. Paulo escreve em Colossenses 2 assim, quero que saibais que grande luta eu venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Por que Paulo era o intercessor? Porque Paulo foi quebrantado. Porque o Senhor atingiu esse alvo na vida de Paulo. Então Paulo se tornou o intercessor. Nós não podemos ter um coração ensinável. Nós não podemos ser intercessores, nos colocando na brecha pelas intenções de Deus. E nós não podemos assumir na nossa carne o que resta das aflições de Cristo e abençoar outros, a não ser que tenhamos passado por este processo, ou que estejamos passando por ele. Então, quando Jó intercede pelos seus amigos, ele recebe tudo em dobro. O que isso significa? Que a vida de Jó cumpriu o propósito ligado à glória de Deus e o propósito ligado à bênção dos homens. Esse duplo propósito. Então, irmãos, esse é o assunto envolvido nesse livro. Vamos terminar aqui, e amanhã e terça, então, com a ajuda do Senhor, nós vamos falar um pouco sobre o trabalhar corporativo. Nós vamos usar uma frase-chave, em João 13, que o nosso Senhor disse assim, é nisto que conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E nós vamos buscar as referências que têm a ver com essa e que vão tomar esse amai-vos uns aos outros e abri-lo e dissecá-lo em muitas frases. O quanto conseguimos fazer esses 2 dias, nós vamos fazer. São frases explicativas do amai-vos uns aos outros. E quando nós entrarmos nessas frases, nós vamos entender o que Deus usa no corpo de Cristo para realizar esse trabalho transformador em nós. Então, se você quiser adiantar esse assunto, tome essa frase, uns aos outros ou mutuamente. De João até o fim da Bíblia. E selecione essas frases, para que nós compreendamos um pouco do trabalhar corporativo de Deus, para atingir o mesmo propósito. Porque não é apenas uma questão do Espírito Santo em nós, trabalhando nossas almas e nos conduzindo a Deus. Porque a plenitude de Cristo só será experimentada na vida do corpo. E tudo que Deus faz no indivíduo, Ele o traduz no corpo. Nunca individualmente apenas. Então nós vamos examinar esse assunto, o trabalhar transformador de Deus no que concerne ao corpo de Cristo. O Senhor também nos ajude nisso, nos dê sua direção. Vamos orar. Senhor, continuamos entregando a Ti com confiança
as nossas vidas e a Tua palavra, pedindo ao Senhor que não a deixe em nós apenas como conhecimento, mas aplica nas nossas vidas, para que não sejamos conforme somos, mas que sejamos transformados de glória em glória na Tua própria imagem. Leva-nos a mais, Senhor. Queremos viver não apenas de Ti, não apenas para Ti, e nem mesmo apenas contigo, mas viver em Ti. Conduza-nos nesse processo alcançando uma plena resposta dos nossos corações. Não permita-nos ser uma torre construída pela metade. Ajuda-nos, Senhor. Completa a Tua obra em nós. Encoraja-nos. Levanta nosso rosto para além de nossas circunstâncias, para o Teu propósito definitivo, final, de refletir em nós algo da Tua beleza pura. Alinha-nos, Senhor. Corrige-nos. Ajusta-nos. Nós Te pedimos. Ajuda-nos a ser coparticipantes dos sofrimentos de Cristo e preencher na nossa carne o que resta das aflições de Cristo, para que Tua igreja possa ser edificada. Senhor, corrige nossos alvos, corrige nossas prioridades, corrige os nossos interesses, corrige nossas famílias. Nós carecemos de Ti, Senhor, e Te pedimos essas coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém.